Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente essa oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Uma chance a mais para que nós alcancemos o grande objetivo, a perfeição moral, que Deus impôs a cada um de nós na criação. Agradecer ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novos entendimentos mais amplos e mais profundos. Que o Mestre e os bons amigos nos favoreçam para que ao final nós tenhamos novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e nós iniciamos a leitura do capítulo 6, da Lei de Destruição. Na leitura anterior, nós vimos os princípios gerais da lei. E agora nós vamos ler casos específicos da aplicação dessa lei. Nós reiniciamos a leitura, então, na questão 737. Hoje nós vamos ler 3 tópicos: flagelos destruidores, guerras e assassínio. E nós vamos começar por flagelos destruidores. Questão 737. Quando Kardec usou o termo flagelos destruidores, ele certamente se referia às grandes catástrofes, grandes desastres naturais de grandes proporções. O termo flagelo é próprio de um instrumento de suplício, de tortura, como se fosse um chicote, um açoite, um azorrague. Os romanos o tinham com as garras metálicas na ponta, que dilaceravam as carnes. Para a gente ter uma ideia do que ele está falando, do tamanho do sofrimento que ele se reporta, Kardec se reporta quando fala de flagelos destruidores. Muito bem, vamos lá. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Nosso irmão espiritual responde: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os classificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, quando a gente fala de grandes desastres naturais, e eles têm acontecido com uma certa frequência, o que a gente tem que entender é que a sua ocorrência tem também o objetivo de fazer progredir, para fazer a humanidade progredir um pouco mais depressa. E ele diz, olha, são dessa ordem, são dessa magnitude, grandes desastres, com grandes consequências, porque, assim sendo, se realiza em pouco tempo o que demoraria uma eternidade para ser realizado. Então, o desencarne coletivo, que acontece em função dessas catástrofes, vamos dizer, ganha em tempo, usando a expressão, ganha em tempo a renovação dos seres. Se processa mais rapidamente a renovação dos seres, que é o grande objeto.
em cada existência, o homem avançar um bocadinho, o espírito humano avançar um bocadinho. Questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Nosso irmão responde assim: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quando ele fala aqui do conhecimento do bem e do mal, né, eu até anotei do lado aqui, remete a gente à Gênesis, à história de Adão, né, que quando come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, né, se torna a palavra de Deus, né, se torna um dos nossos. Né, ou seja, tem capacidade de avaliar a consequência de suas ações. Então o nosso irmão diz, não, Deus deu essa oportunidade, né, de melhoria quando concedeu ao homem, né, o juízo de bem e mal. Se ele não faz uso disso, né, não é porque Deus não lhe deu, é porque ele, na sua soberba, né, ele acaba se esquecendo de usar a ferramenta divina, vamos dizer assim. Né? Então é necessário que às vezes Deus o coloque em seu devido lugar. Que ele seja castigado no seu orgulho e que ele tenha contato com a sua fragilidade, com a sua fraqueza. Por conta disso, em muitas oportunidades, os grandes catástrofes fazendo o papel de reposicionar o homem, né, frente a Deus. Kardec desdobra então essa questão, perguntando, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? As catástrofes não fazem distinção, né? Diz ele. Sucumbem os bons e os maus. Ele pergunta, isso é justo? Nosso irmão responde assim, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Aqui é a lembrança de que, durante a vida, a gente só se refere a esta existência. Né? Esquecido de que existe muito mais. É isso que ele diz. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, a pergunta é, a catástrofe não faz distinção entre bons e maus, entre justos e injustos. E o nosso irmão lembra que a referência que nós tomamos é uma referência falsa, que é a referência de momento. A gente avalia as criaturas por este momento, esquecido de que existe um lapso de tempo incomensurável, que é a eternidade. Né? Então,
o critério justo e injusto, né, é muito relativo, né, e por vezes falso. A justiça que a catástrofe traz, né, levando a um só tempo aqueles que nós consideramos justos e que nós consideramos injustos, está fazendo um juízo bem mais amplo do que aquele que nós fazemos. E ele diz: o que é essencial, né, está preservado, que é o espírito, que preexiste e sobrevive a tudo. Os corpos que são destruídos não são mais do que roupagem. E aí ele faz a imagem de um exército, né, maltrapilho, vamos dizer assim. Mas o general não está preocupado com os andrajosos soldados que tem, está preocupado com os soldados que tem. Não com os trajes, mas com as pessoas, vamos dizer assim, com os espíritos. Deus assim também. Não está preocupado com a nossa roupagem, mas com a nossa essência. E ele desdobra em mais uma pergunta. Ele pergunta assim: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser, ou seja, são vítimas. Nem por isso, nem pelo fato de avaliarmos incorretamente, elas deixam de ser vítimas. E aí o nosso orientador responde assim: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E aí vem uma nota. Ele diz assim: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. São desencarnes coletivos, muito mais gente, né, em função dos desastres. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então a lembrança que ele faz aqui é a seguinte: independentemente da forma, a morte é uma realidade, porque ela é, nós já o dissemos lá atrás, uma necessidade do mundo, do corpo. Né? Questão 330, que nós falamos logo no comecinho, diz: assim como a desencarnação é uma necessidade da vida corporal. Então, é fato. Ao nascermos, saberemos do desencarne. Teremos que desencarnar. Não é um estado permanente, é um estado temporário. É isso que ele diz. Nessas condições, a diferença entre a morte dentro de uma catástrofe ou uma morte natural é a quantidade de gente que vai na catástrofe. É o que ele diz. E ele diz: procura ampliar a sua visão, né, e verificar, né, a humanidade em seu conjunto. E vocês vão verificar que essas catástrofes, né, não passam de pequenos eventos no conjunto da humanidade. Né? Agora mesmo nós estamos vivendo uma catástrofe. Não é de forma diferente a pandemia que nós estamos vivendo, atravessando. Né? Nós temos só no Brasil 670 mil desencarnes, uma velocidade de desencarne enorme. Né? Só por conta da pandemia, porque continuam morrendo pessoas por outras causas. Né? Então, o que a gente tem que considerar é isso. Né? Por que vamos dizer, esse desastre nos acontece? A finalidade é abreviar o tempo de renovação das criaturas. Né? Por conta disso, essa velocidade enorme de desencarnes. Mas ele não é um evento definitivo. Agora o mundo se acaba. Não. Outros desastres aconteceram lá atrás.
no final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, que levou outra infinidade de seres humanos à morte. Né? Então, essas ocorrências é o que ele tenta explicar. Elas chamam muito atenção, mas não são únicas e não são definitivas. Né? Questão 739. Kardec pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Eles têm outra função? Né? Ele fala do ponto de vista físico, eles têm outras consequências? E aí o nosso orientador responde assim: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Nós estamos falando de localizando a coisa, mas ela é bem mais ampla. Você tem, por exemplo, desastres naturais como terremotos, maremotos, né? Que mudam a feição do mundo. Né? Nós já tivemos ilhas que desapareceram por explosões vulcânicas, a gente tem ilhas que estão, vamos dizer, crescendo com atividade vulcânica, a gente tem um maremoto que vai à costa na Ásia. Todas essas catástrofes, elas têm consequências, elas alteram a feição do globo. Né? De alguma maneira, nós estamos alterando a Terra, o globo terrestre. Mas isso nós não vamos sentir. Não nessa encarnação. Vamos sentir em uma outra geração, no futuro. Né? 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Não são, por outro lado, um ensinamento de ordem moral? Né? Nosso irmão responde assim: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Então, efetivamente, nesses momentos críticos, né, o homem pode exercitar aquilo que ele efetivamente carrega consigo, que é a virtude, que é o desenvolvimento moral. Né? Então, exercício de inteligência para superar as dificuldades, né? E aí, no mais, as virtudes de paciência, resignação, submissão à vontade de Deus, abnegação, desinteresse, né? Amor ao próximo, estender a mão a quem está em pior condição. Então, tudo isso favorece o crescimento do homem no aspecto moral. Questão 741. Kardec pergunta: dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, existe uma maneira da gente minimizar, a gente eliminar a possibilidade de ocorrência? Essa é a questão. E ele dá uma resposta longa até. Tem uma nota também longa no pé. Em parte é. Então, o homem pode, de alguma maneira, atenuar ou evitar os flagelos. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Alteração climática que está acontecendo agora, por exemplo. Nós conseguimos antever como é que vai transcorrer esse negócio. Isso é imprevidência. Você está vendo e não está agindo. Então ele diz: muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe,
mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, vamos tomar um outro exemplo, né? Uma crise pandêmica como essa que nós estamos vivendo. A origem dela, né, é incerta, ela está aí posta. Né? Mas ele diz, olha, vocês têm que sofrer, têm que entender, ela está posta. Né? Não havia como mudar? Nós ainda não sabemos se havia como mudar, como conjurar, como reduzir o dano, vamos dizer assim. Né? Mas, de qualquer maneira, o homem muitas vezes agrava aquilo. Então, a nossa imprevidência, né, ela pode em muito agravar aquilo que é desígnio divino. Se a gente não toma as providências que sabidamente devem ser tomadas, né, para minimizar o problema, nós estamos agravando o problema. É essa a colocação que ele faz. Então, se o homem, por imprevidência, deixa que as coisas aconteçam, é o caso, por exemplo, dessas consequências climáticas, ele não tem do que reclamar. Né? Se há alguma coisa imposta efetivamente pelos desígnios da providência e o homem agrava pela sua imprevidência, ele não tem do que reclamar. É essa a posição que se coloca. Né? Faz a nota de JP. Ele diz assim: na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Então, muito embora a gente tenha, né, flagelos destruidores, diz ele, naturais e independentes da vontade do homem, o homem, pela sua inteligência, consegue reduzir-lhes um impacto, é isso que ele coloca. Isso está provado, e ele diz, e quando o homem aliar a isso, a sua inteligência, né, o seu sentimento de verdadeira caridade, muito mais ele fará. O segundo tema, guerras. Né? Estamos vivendo um agora. Está tudo acontecendo agora, a peste, a guerra. Parece que São João, no seu Apocalipse, né, São João diz que havia quatro cavaleiros do Apocalipse, né, do fim dos tempos. A peste, a guerra, a fome, a morte, né, diz ele. Nós estamos aí com a peste instalada, a guerra acontecendo, né, a fome iniciando. O Brasil está com 30 milhões de famintos. Né? Então, parece que São João, de novo, né, pode ser invocado. Guerras. 742. Que é o que impele o homem à guerra? Responde o nosso orientador. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o da guerra, ou de guerra, o estado de guerra, é o estado normal.
À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Aqui, né, eu chamaria a atenção para a primeira frase: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, todo sentimento exacerbado é paixão. Né? Nacionalismo é paixão. Né? Então, esse sentimento nacional exacerbado é uma paixão. Isso acaba conduzindo as criaturas a situações extremas, como é a guerra. É isso que ele coloca. Então ele diz, primeiro a prevalência do ser antigo, do ser velho, do homem primitivo, né, sobre o homem espiritualizado. E segundo, é o transbordamento, dos sentimentos exacerbados. Questão 743, pergunta ele: da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Nosso irmão responde: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Questão 744. Pergunta Kardec: que objetivou a providência, que objetivou Deus, tornando necessária a guerra? E o nosso irmão responde laconicamente: a liberdade e o progresso. Aqui eu vou me permitir uma conjecturazinha, né? Quando se fala em a liberdade, obviamente fala-se da liberdade do oprimido. A guerra tem sempre alguém, né, oprimindo alguém. Né? Não são dois oprimidos, é um opressor e um oprimido. Então, quando se fala de liberdade, é o direito que se dá àquele que é oprimido, né, de reagir à opressão e se ver livre da opressão. E quando ele fala em progresso, né, aí nós podemos relocubrar infinitamente. Progresso moral, a gente pode deduzir por conta de nós estamos aqui vendo lei de destruição. Né? Os desencarnes em massa são enormes. E nós já sabemos que a destruição dos seres humanos visa a renovação, a regeneração e tal. Então tem esse aspecto. Elas propiciam esse progresso, vamos dizer assim. Nas guerras, a gente presencia os maiores avançamentos intelectuais, por incrível que pareça. Todos os progressos que nós usamos em paz nasceram em tempos de guerra. Né? Da medicina, os avançamentos em técnicas cirúrgicas, em medicamentos e tal. Na eletrônica, na aviação. Desculpe. Então, esse termo progresso que ele usa, né, a gente pode assim abrir o leque. Tanto propicia a renovação, a regeneração dos seres, porque os desencarnes são muitos, né, quanto é um exercício de inteligência do homem para sobrepujar o outro, né, criando inovações que se refletem no futuro, que se refletem no dia seguinte. Né? Então, o rádio que nasceu numa guerra é hoje que nós conhecemos de TV, né? É assim que funciona. A aviação ganhou impulso, a medicina ganhou impulso, tudo ganhou impulso. Né? Apesar da barbárie, apesar do trauma. Né? Aí o Kardec desdobra essa pergunta. Né? Deus tinha algum objetivo quando tornou necessária a guerra, a liberdade e o progresso. Ele pergunta, mas desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização?
Se, ele diz, a guerra tem por objetivo a liberdade, ele diz, escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Esse termo escravização, né, remete necessariamente à dominação de um sobre o outro, né? Não propriamente tornar um escravo do outro, né? Dominação de uma força sobre a outra. E ele diz, olha, é através dessa dominação, né, vamos colocar assim, que este povo oprimido, né, progride, fazê-los progredir mais depressa. É uma maneira de, grosso modo, estimular a que progridam, a que avancem. O tema em si ele é controverso, né? Porque não existe guerra boa, né? Extrair daqui o aspecto positivo, né, é fundamental. Então, essa força toda para ressaltar aspectos positivos é no sentido de, em se tratando de uma providência divina, de uma coisa de acordo com a lei de Deus, né, estando ela inserida no conjunto da lei de destruição, renovação e regeneração dos seres, né, extrair alguma coisa de positivo, né, para a gente não ficar, vamos dizer assim, com o conflito entre a bondade e justiça divina e uma coisa temerária, uma coisa monstruosa como é o clima de guerra, né, a situação de guerra. Questão 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Aquele que declara a guerra, que impõe a guerra, que faz a guerra ao outro em seu proveito, né? Nós temos uma guerra correndo agora, seria, por exemplo, a figura do opressor, né? Putin invadindo a Rússia invadindo a Ucrânia para dominar a região mais rica da Ucrânia, né? Era o grande objetivo dele. E aí responde o nosso orientador assim: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, aquele que deu causa está numa situação horrenda, né? Terá que expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Se nós voltarmos a Hitler, a enormidade do que ele fez, a gente tem uma ideia muito tênue do que o nosso irmão está falando. O tamanho do compromisso que um camarada desse assumiu por conta do que mandou fazer, né? Assassínio, último tema do dia. Questão 746. Pergunta o nosso amigo Kardec. É crime aos olhos de Deus o assassínio? O nosso irmão responde: grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. A gente sempre olha o assassínio, né, por uma vista muito tímida. Assim, você olha o caso de quem fez e de quem sofreu. A gente não coloca Deus no meio do negócio. Mas quem fez e quem sofreu estão sob, vamos dizer assim, sob as ordens, estão debaixo do planejamento, são ferramentas com as quais Deus contava. Então, pensando por esse lado e olhando a resposta do nosso irmão, a gente entende a extensão do dano, porque você interfere diretamente no planejamento de Deus. O que Deus tinha planejado para aquele que teve a vida ceifada, né,
não entra na nossa consideração, a gente não vê por esse prisma, a gente não vê por esse lado. Então ele diz, é um grande crime porque aquele que tira a vida, ele atrapalha, vou usar o termo, ele atrapalha o que Deus tinha previsto para o outro. Ele diz, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Aí Kardec pergunta, 747, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Aquele que premeditou, planejou, arquitetou e executou é tão culpado quanto aquele outro, né, que acidentalmente ocasionou? Essa é a questão que Kardec coloca. É sempre do mesmo grau a culpabilidade? Nosso irmão responde assim, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. O fato é um só, assassínio, tirou a vida do outro. Mas a intenção é que caracteriza. Na lei humana, seria a diferença entre o dolo e a culpa, por exemplo. O assassínio é o mesmo, o crime de homicídio é o mesmo. Mas existe o dolo e existe a culpa. O dolo é o planejamento, é arquitetar, né? A culpa é você ser imperito, é você ser imprudente, é você... Então, tem uma outra configuração. Aqui entra mais pelo lado do acidente, aqui entra pelo lado da intenção, da vontade, né? Então ele diz, já o temos dito, e realmente ele já disse várias vezes, né, que Deus julga pela intenção. É o que nos leva, é o sentimento que nos move que faz a diferença. Já o temos dito, Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Mas isso é a lei de Deus. Isso é Deus, né? No caso dos homens, é um arremedo muito diferente, né? Assim, vamos dizer, é um arremedo muito pobre, muito precário da lei de Deus, né? Questão 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassino? Em caso de eu tirar a vida de alguém para preservar a minha, né? Deus perdoaria o ato que eu cometi? É essa questão que Kardec coloca. E aí o orientador responde assim, só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Ou seja, o que ele diz é, para preservar-se em instinto de conservação, né, é aceitável. Né? Mas ele diz, se houvesse a possibilidade de se preservar sem retirar a vida do outro, você deveria fazê-lo. É o que ele coloca aqui. Desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, a própria na caracterização da legítima defesa, na lei humana, está escrito, é o uso moderado da força. Né? Então, o que ele diz, você usa somente a força necessária. É isso. Né? Então, para ficar bem simples, se um tiro para o agressor, você não pode dar dois. Para ficar fácil de entender. Né? E é isso que ele coloca aqui. Ele diz, olha, em estado de necessidade, vá lá. Mas o uso moderado da força. Se você puder fazer por outro meio, se você puder se preservar por outro meio, que o faça. Né? Inclusive virando as costas e indo embora. É o que muita coisa acontece, porque a gente não vira as costas e vai embora. Né? 749. Tem o homem culpa
dos assassínios que pratica durante a guerra? O combatente, aquele camarada que é mandado para a frente de combate, ele é culpado pelas vidas que ele ceifa. E aí o nosso irmão responde assim: não, não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então aquele camarada que é colocado na frente de combate, vê a sua vida em risco, né, ele estaria praticamente no estado de legítima defesa. Essa é a visão que eu tenho. Né? Então ele diz, quando constrangido pela força, ele não tem, ele precisa se preservar. É essa a questão que se coloca na minha concepção. Mas ele diz assim, mas é culpado das crueldades que cometa. Então, uma coisa é se defender, a outra coisa é ser perverso. Né? E diz mais ainda, diz, olha, e também se levará em conta, né, o grau de humanidade com que ele proceda, né, que é o uso moderado da força, vamos dizer assim, né, não ir além do necessário. Questão 750, pergunta Kardec, qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? O parricídio é o assassinato do pai. O infanticídio é o assassinato de crianças. Né? E aí o nosso orientador responde assim, ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Então, o homicídio, matar um ser humano, tirar a vida de um ser humano, é um crime. Ponto. Não interessa quem seja. Essa é a colocação que ele faz. A questão 751 é praticamente um desdobramento dessa, né? Mas é uma questão. E ele diz assim, como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Eu vou ser sincero, eu procurei, mas não encontrei. Povos desenvolvidos sob o ponto de vista intelectual, que têm o infanticídio consagrado como costume e pela legislação, eu não encontrei, sinceramente. Né? Encontrei, por exemplo, o infanticídio praticado entre os indígenas brasileiros, que tem um aspecto cultural e um aspecto religioso. Né? Não é uma oferenda, mas é uma maneira que eles têm de, vamos dizer assim, depurar a raça. Né? Seria uma maneira de eliminar os defeituosos. Uma coisa mais ou menos nessa direção. Mas assim, intelectualmente avançados eu não achei, sinceramente não achei. Procurei até, mas não achei. Onde a legislação e o costume consagram infanticídio. Aí o nosso irmão responde de uma forma bem genérica, ele diz assim, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O fato de ter uma cultura bem avançada, um intelecto bem desenvolvido, não significa que você tem a moralidade bem desenvolvida. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe, não sente, não melhorou. Né? Então ele não deu uma resposta objetiva. O Kardec perguntava a respeito de povos já adiantados, não citou os povos, eu não os encontrei, mas de uma maneira geral ele diz, olha, o fato de haver um assassínio, né, incorporado aos costumes e à legislação de algum povo, né, não intelectualmente avançado, desenvolvido, não dá a esse povo um princípio de moralidade. Eles avançaram muito
sabem muito, né? Mas sentem muito pouco, né? A parte moral da coisa que avança pelo terreno da ética, do sentimento, esse aí não avançou. Então ele diz, uma coisa não implica na outra. A intelectualidade não implica imoralidade. Pode ser intelectualmente muito desenvolvido e moralmente subdesenvolvido, né? Um espírito superior em inteligência pode ser mau, pode ter uma índole ruim. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. É o camarada que ganhou em sabedoria, né? Não, ganhou em inteligência, mas não ganhou em sabedoria, né? Não ganhou em essência, né? Sabe muito, diz ele, sente muito pouco. Bom, 45 minutos, vamos encerrar. Eu espero ter esgotado bem os assuntos, né? Se ficou alguma coisa, os irmãos fiquem à vontade para questionar, para levantar as dúvidas, as críticas e tal. Agradecidos a Deus pela oportunidade, né, do estudo, da reunião, da reflexão, nós encerramos essa leitura do dia de hoje, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos, nos mantenham debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza, segurança na identificação dos objetivos e dos caminhos, e que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente consiga, enfim, agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.